Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um Evangelho, né? Ainda dando sequência a essas datas agora, comemorativas do final do ano, né? Tivemos os Evangelhos sobre Jesus no Natal e esses dois Evangelhos agora, na virada de ano, sobre um convite, né? Às nossas reflexões, sobre o nosso proceder, sobre como utilizarmos as ferramentas, né, que o Espiritismo nos proporciona, o cristianismo nos proporciona, para a nossa transformação íntima, para nos tornarmos espíritos mais conscientes dos nossos reais deveres e assim buscar aquela paz e aquela felicidade, não a do mundo, mas aquela que o Cristo nos legou. E espero que, de alguma forma, possamos contribuir, né, na aquisição de valores, na aquisição de conhecimentos que resultarão num ganho moral, num ganho de força, que sem dúvida nos ajudará a percorrer esse caminho de transformação íntima que é tão difícil, né? Temos que ter um esforço muito grande, mas que se faz necessário. Não temos como adiar. Hoje é o presente diário que chegou até as nossas mãos e que devemos pegar no arado, não olhar para trás e seguir adiante. Nosso tema de hoje, então, como já foi dito, final de ano. O ano novo, como devemos proceder. Para iniciarmos, vamos ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Indicação fraterna. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro 4,10. Entre o caminho para o necessário burilamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo no sacrifício a mais alta norma de ação. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida lhe entregou. E, acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Não há dor que te visite. Não. Quando a dor que te visite, reflete a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria, se não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla-te de novo, a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes, mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade. Sê fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não espere por descanso externo quando não tiveres paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmos ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é testemunha do servidor. Mestre amado Jesus, pedimos a sua bênção para o nosso evangelho de hoje. Estamos aqui reunidos nesse momento de alimento espiritual, dessa ceia espiritual. Pedimos por todos os membros dos grupos Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, Allan Kardec, para o canal do YouTube, para a página Osmar Pires no
no Facebook, para todos os outros grupos de WhatsApp que replicam, né, essas mensagens, amor e caridade, filosofia, caminho da espiritualidade, os grupos de estudo, os grupos de tratamento, correntes. São vários grupos que não tem como citar todos. Mas que todos os seus administradores, que todos os seus membros e que todos que de alguma forma têm acesso aos grupos, ao Evangelho, aqueles que deram nome para orações, que foram anotados nos pedidos de orações, os que não foram anotados, mas foram pensados, os que nesse momento nós estamos elevando nossos nomes, que estamos lembrando, que todos, de alguma forma, consigam receber o seu abraço de luz, sua paz que conforta, sua força que nos alimenta, e que possamos juntos, nesse momento, envolver os planos físico e espiritual, tornando uma só energia, tornando um só conhecimento. E que nessa grande aquisição de espíritos encarnados e desencarnados, possamos todos nós, esse enorme grupo, aproveitar esse momento em que possamos entrar em contato com a mensagem de Cristo. Ano Novo. Com a chegada do fim do ano, as pessoas passam a ficar mais reflexivas. Buscam, de certa forma, fazerem um balanço da sua existência. Analisar o que fez de errado, o que fez de certo. Fazer promessa para novas mudanças que ele deseja no ano que se inicia. É comum que as empresas façam seus balanços anuais, os alunos façam suas provas finais na escola para saber se passaram de ano. São lançados novos modelos de carros, eletrodomésticos. É uma convenção nessa virada do ano, né, que se faz necessário mudanças. Nós devemos apresentar algo novo. Então, existe uma convenção. O ano, nós sabemos, foi escolhido, são datas diferentes, outras religiões, outros povos têm outras datas, mas nós que seguimos a era cristã, seguimos esse calendário, que poderia ser uma outra data. Mas por convenção ficou estabelecido essa, e por convenção nós, nesse final de ano, fazemos essa reflexão de que no ano seguinte deveremos mudar, deveremos fazer algo diferente. Então, apesar dessa data ter sido escolhida no calendário humano, pois o Sol e a Terra nunca param, então, por uma convenção, né, foi escolhida essa data. Mas poderia ter sido outra qualquer. Os judeus, os chineses, né, têm outras datas. Então, quando chega nesse período de fim do ano, logo após as festividades do Natal, que já, né, começa a nos colocar em sintonia com o plano espiritual, essa data nos ajuda com a necessidade psicológica, né, na nossa busca por um futuro melhor. E seguindo toda essa convenção de vários setores que convivemos, né, da escola, de saúde, comercial, nós nos tornamos reflexivos e passamos a fazer um balanço como forma de nos analisarmos e nos programarmos para o ano seguinte. Então nós devemos aproveitar esse momento para fazer uma análise mais profunda daquilo que nós temos feito com os recursos que nos são oferecidos na Terra para o exercício da nossa capacidade de transformação. Quantos recursos foram envolvidos na Terra para que nós chegássemos a essa condição hoje de saúde? Quantos profissionais de saúde já não nos atendeu, de segurança, de educação? Quantos trabalhadores não fizeram desde a linha inicial produtiva para fazer uma roupa, para dar um transporte, né, para nós? Olha quanta mão de obra envolvida, quanta força envolvida para que nós tivéssemos o que nós temos aqui. Então, uma quantidade enorme de recursos que chega até hoje. E que às vezes a gente acha isso uma coisa tão natural que nós nem percebemos. Mas agora, quando a crise chega até nós, quando nós temos doenças, quando nós perdemos entes queridos, né? Mas se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós conseguimos superar. Quantas vezes superamos todos esses problemas? E com certeza essas dificuldades que hoje nós estamos atravessando, nós também iremos superar. E
Só que também tem outro, né? Quantas oportunidades de servir apareceram durante o ano para que nós pudéssemos ajudar alguém, nos tornasse pessoas melhores. E muitas vezes nós não fizemos, né? Alguma dessas oportunidades nós aproveitamos muito bem quando chegaram até nós. Foram aproveitadas e com isso nós conseguimos realizar coisas positivas, né, em prol do nosso engrandecimento moral. Mas existiu a oportunidade que poderíamos ter aproveitado e nós não aproveitamos. E com isso nós deixamos de escapar a oportunidade extremamente valiosa para o nosso engrandecimento moral. Por isso nós acabamos de perder a oportunidade de fugirmos do mal que contamina. E acabamos sendo colhidos pelas mesmas falhas que já havíamos caído antes. Normalmente nós temos durante o ano 3 oportunidades, né? Que é o bem que nós poderíamos ter feito e fizemos. São aquelas coisas que chegam até nós, né? Pessoas que necessitam do nosso amparo, natureza, animais. De alguma forma sempre chega alguma necessidade de ajuda até nós. E nós fazemos. Quer dizer, nós cumprimos a nossa meta. Mas tem uma outra situação também, que é que quando chega até nós e nós não tomamos atitudes, deixamos de ajudar. Ou seja, o bem vem e nós nos isentamos, fingimos que não é conosco. Ou que é responsabilidade do Estado, ou que é responsabilidade de terceiros, mas não nossa. Nos eximimos do problema. E tem uma outra situação que é o mal, que também chega até nós, e que nós, consciente desse mal, poderíamos ter escapado, mas não escapamos. Nós caímos nele, mesmo consciente de que estamos errando. Reiteramos erros cometidos no passado. O livro dos no Espiritismo, né, nós tratamos, né, de um tema desse que estabelece que o progresso do ser humano ele estabelece em 3 estágios. Um estágio que fala na qual que a pessoa pensa no mal e age no mal. Ou seja, é aquele que faz maldade e continua agindo maldade, né? Nós temos acesso aí aos noticiários. Às vezes pessoas se unem para roubar ou para matar, cometem crimes e depois se reúnem para tomarem cerveja, fazerem churrasco, comemorarem a morte de alguém. Ou seja, age no mal, pensa no mal e comete o mal. Então, esses são espíritos ainda num processo evolutivo bem inferior. Existe uma segunda situação, que é que pensa no mal, mas não age. Às vezes vem aquela raiva da gente de brigar com uma pessoa, de xingar uma pessoa, ou vem um desejo descontrolado de fazer coisas erradas, de entrar no vício, ou de bebida, ou de cigarro, ou de droga, ou de sexo. Aí a gente fala, ai, mas não vou fazer, está errado. Mesmo com muita força você consegue não fazer. Mas aí você já está num estágio melhor, que você continua pensando, mas você, com esforço, você consegue controlar. E tem os espíritos que são mais evoluídos, que são aqueles que já nem pensam nessa fase, né? Acredito que nós estamos entre o primeiro nível e o segundo. Alguns ainda pensam no mal e agem com o mal sem buscar melhoria. Uma grande parte, né, pensa no mal, mas já consegue controlar. E uma pequena parte ainda, né, que nós seremos uma grande parte amanhã, nem pensa no mal e nem faz o mal. Cada um de nós tem uma pedra de tropeço. Todos nós temos conflito a resolver. E foi esses conflitos que nos trouxe à Terra. Quando Deus oportunizou para nós essa vinda nossa, nessa família que nós estamos, foi para resolver essas questões que ainda não superamos. Por isso que nós nos encontramos com essas pessoas em prova. Por isso que temos os nossos filhos, maridos, esposas, pais, mães. Porque nós somos postos à prova a todo instante. Que é onde precisamos justamente trabalhar esse ponto que ainda não faz mal. Quando eu tenho um conflito com meu pai, com a minha esposa, com meu marido, com a minha mãe,
com meus avós, com meus... É justamente porque é um conflito que eu preciso trabalhar. Esse conflito não vem de graça, não é capricho divino. São coisas que eu preciso me transformar, né? Esses conflitos nas áreas eles trazem conflito justamente onde eu não tenho paciência, que eu ainda não desenvolvi. E é comum, por exemplo, eu ter conflito em determinadas áreas e o meu filho tem noutra, minha esposa tem noutra, o meu marido tem noutra. Uns têm conflito na área de bebidas, outros na área de droga, outros na área de sexo, outros na área de doença, outros na área financeira. Então, cada membro da família tem conflito em determinadas áreas. Algumas famílias têm conflito na mesma área. Mas é justamente nessas diferenças que nós temos que nos apoiar. Olha, eu tenho conflito nessa área e você tem na sua área. Eu te ajudo e você me ajuda. Nos apoiando nessas diferenças é que nós conseguimos superar, né? Assim nós somos um grande quebra-cabeça. É preciso do outro para formar uma grande peça. E se eu conseguir compreender todas as pessoas que convivem comigo, que elas trazem algo de bom para mim e que eu também posso levar algo de bom a cada um deles, nós vamos compreender que juntos nós poderemos superar nossas dificuldades, ajudando e aprendendo um com os outros. Assim nós passamos por um processo de ressignificação sobre o que significa a nossa relação com eles. E aí, ao invés de dizer, mas fulano é muito difícil, muito problemático, eu passo a entender que a lição que eu tenho para aprender com eles, de combater o meu orgulho, de valorizar a humildade, combater a impaciência, de ter a renúncia, de que tipo de experiência no contato com eles eu me acrescento. Porque, evidentemente, Deus não nos ofereceu essas pessoas se elas não fossem úteis ao nosso processo evolutivo. Se essas pessoas nos circundam, e muitas dessas que nos circundam nos incomoda, é um indicativo de que realmente é algo que a gente precisa refletir mais profundamente. Pois se nós viemos com o objetivo de promover a renovação integral do nosso ser, ou seja, a nossa educação moral, a nossa educação intelectual, a nossa educação emocional, e o nosso desenvolvimento na relação com a natureza, com a sociedade, com Deus, na relação conosco mesmo, na relação com o mundo. E aí, quando nós temos a melhoria de todas essas relações, faz com que desenvolvemos potencialidade. E o convívio com essas pessoas nos ajuda nesse processo de transformação que nos ajuda a caminhar. Sabemos que um processo de mudança é muito difícil. Combater essas más tendências nossas, sabe? Ter que lutar com as nossas crenças. Muitas vezes pensamos que mudamos sem de fato ter mudado. Não é fácil, mas nós temos que enfrentar essa transformação. Na questão 911, Alan, do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta. Por que, às vezes, existem arrastamentos que o homem não consegue vencer? Porque existem paixões que, mesmo que a gente queira lutar contra elas, elas parecem ser maiores do que nós. Às vezes tentamos nos libertar de certa coisa, mas não temos força. Eu falo, eu queria ser diferente, eu queria mudar, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. E a resposta, né, dessa pergunta é que não há arrastamentos irresistíveis. Não há arrastamentos irresistíveis. É que o homem, no fundo da sua alma, não quer mudança. Por isso ele não consegue mudar. Exemplo, quero largar de beber. Tá, então vou lá, largo, me faz mal, estou de ressaca, largo de beber. No dia seguinte eu estou bom, eu vou tomar só uma. Pronto, tomei uma, já volto. Eu quero parar de brigar com a fulana. Hoje estou bom, parei de brigar. Aí a pessoa fala uma coisa, no fundo da minha alma, pronto, já não aceito. Ou seja, no fundo, não há uma necessidade que eu evidencio como rigorosa para promover a transformação.
Porque quando eu quero, eu falo, bom, eu quero largar de beber. Ah, eu não consigo, então eu vou buscar ajuda profissional. Eu preciso de largar. Eu vou me esforçar, eu vou gastar todas as minhas linhas, energias, eu vou envidar todos os esforços nesse processo. E não simplesmente falar da boca para fora e voltar. O famoso ex da outra coisa, né? Evangelizar, né? Emagrecer, que a gente nunca sempre fala, mas aí na primeira dificuldade nós já esquecemos. Então, o esforço que nós estamos fazendo é que vai levar às mudanças que eu não consigo. Mas às vezes as condições externas me obrigam a fazer mudança, né? Aí a falta, né, da resolução definitiva nesse processo de mudança, de querer ser mudança para melhor. O que, que é isso? Às vezes eu mudo por uma questão externa, mas não por uma questão que eu quero me transformar. Ah, eu estava bebendo demais, minha mulher largou de mim, meus filhos largou de mim e pronto, aí eu agora tenho que parar de beber, né? Porque senão como que eu vou fazer? Aí largo de beber. Aí a mulher volta, os filhos voltam e de repente, quando há uma mudança nesse processo interno, dá uma briga ou qualquer coisa, agora eu vou beber tudo. Volto tudo novamente. Ou seja, a mudança foi motivada não por uma mudança de transformação interna minha, foi motivada por motivos externos. E não porque eu quis mudar. Essa é a diferença. Quando é por motivos externos, a gente pode ter recaída. Basta que esse panorama externo mude, que eu posso voltar a ter recaída. Agora, quando eu gasto toda a minha energia numa mudança, que eu quero fazer uma transformação íntima, aí nós temos mais força. Existe também uma outra situação que é o arrependimento e o remorso, né? Às vezes nós temos arrependimento. Arrependimento é uma decisão deliberada de não cometer mais a mesma falta. Olha, eu arrependi da forma que eu estou agindo. Eu decidi que a partir de agora eu não pretendo mais agir dessa maneira. Eu sou um cara chato, eu não sei perdoar, eu brigo e eu sei que está me afastando das pessoas. E eu quero mudar. Eu vou gastar todos os meus esforços em mudar. Já ao contrário, o remorso é uma lamentação pelo mal feito. Ai, meu Deus, eu errei, olha só, né? Mas e aí? Eu prometo que eu vou mudar, mas não é um arrependimento. O remorso é o sentimento das consequências, das perdas, da consequência das suas atitudes. Mas se aquela situação volta, a gente acaba voltando. Ah, e discute novamente, pronto. Volta tudo. Então, assim, muitas vezes nós temos remorso, ficamos nos perguntando, por que eu fiz isso, meu Deus, por que eu fiz? Mas lá na frente se configura o mesmo cenário, às vezes fazemos novamente. E novamente ficamos com remorso de nos questionar, por que eu fiz? Isso então não configura o arrependimento, pois o arrependimento nos leva a ter força a não cometer o mesmo erro. Mas de alguma forma o remorso já é uma evolução. Pior que se não há nenhum remorso. A gente ainda erra e nem tem o remorso para recomeçar, né? Aquelas pessoas dizem, olha, eu prefiro ficar doente, eu prefiro passar mal, eu prefiro ter minha diabetes lá no alto, eu prefiro ter um AVC, do que conversar com essa pessoa. Eu prefiro ficar doente do que dar o braço a torcer. Quantas pessoas ficam doentes porque não ligam para um parente, para uma filha, para um filho, para um marido, para um pai, para uma mãe, para um amigo, porque acha que está certa e não cabe. Mesmo sabendo que está com uma dor tremenda, mesmo sabendo que está mal, e às vezes a diabetes vai lá em cima, a pressão alta vai lá em cima, passa mal, noites de insônia, dor de cabeça, mas não dá o braço a torcer. Prefere sofrer do que mudar. Olha, como é difícil a nossa caminhada, né? Como nós ainda temos muito que mudar. Ainda falam, quem quiser comigo tem que ser desse jeito, porque eu não mudo. Eu não mudo. Eu posso morrer sofrendo, mas não mudo. Pois esse estágio é terrível, né? Muito pior ainda.
Tem uma frase, né, de Leon Denis que reconhece um espírita pela o espiritismo, né, fala reconhece um espírito pela mudança que ele, Leon Denis, ele fala, esticando, reconhece um espírito pela mudança que ele empreende a cada 3 anos da sua vida. Quando a doutrina espírita já fala que reconhece um espírita pela sua transformação moral, né? Que não é só no início, porque normalmente a gente entra no espiritismo, ou segue no espiritismo, e aí a gente alcança um nível de evolução moral e acha, bom, eu já parei de beber, eu já parei de usar droga, eu já faço leitura do evangelho, eu já faço sopa, eu faço isso, bom, meu estágio está pronto, eu já estou tranquilo. E não é. Nós temos que estar constantemente evoluindo. Não há um limite para nós parar. Nós não temos que nos estagiar num nível que nós achamos confortável. Não. Nós temos que estar sempre em transformação. Tudo é transformação. Então não há um estágio para eu que eu chegue e fala, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já estou garantido, eu não preciso trabalhar mais. Não. Tenho que continuar. Então, Leon Denis ele fala que nós temos que fazer um balanço a cada 3 anos. Eu mudei durante esses 3 anos? Ou eu estagnei? Olha, 3 anos atrás. O que hoje, nesse último ano agora, que está se encerrando, eu fiz diferente de 3 anos atrás, ou eu fiz as mesmas coisas? Ah, eu ajudei na sopa, eu fiz o evangelho, eu larguei de beber, e faz 3 anos que, graças a Deus, eu não fiz nada dessas coisas. Mas eu fiz mais alguma coisa? Não, eu continuo fazendo as mesmas coisas há 3 anos. Aí peraí, alguma coisa está certa. Então eu estagnei, eu parei, eu deixei de crescer, eu deixei de me transformar. É nesse sentido que nós temos que fazer análise. Nós não podemos estagnar, né? Nós temos que compreender que a doutrina espírita ela não é um objeto de culto, mas sim uma ferramenta de transformação moral e constante, diariamente. Nós temos que melhorar. Não porque a religião nos manda, não porque nós temos medo de que temos que ir por um umbral. Nós temos que melhorar porque nós temos que ser melhores, para seguirmos realmente os exemplos de Cristo, para buscarmos a unidade espiritual. Nós temos que buscar recursos dentro de nós para sermos pessoas melhores. Precisamos de envidar todos os esforços para ser pessoas melhores. Nada de grande proposta, de fazer mudança nesse não. Temos grandes aquisições, carros, casas, materiais, projeção externa, trabalho contínuo dentro de nós. É isso que nós temos que ter de meta, transformação moral. Não que nós não tenhamos que ter o nosso conforto pela fruta do nosso trabalho. Sim, devemos. Mas nós temos que colocar como propósito mesmo a nossa aquisição moral. Um propósito de nos relacionarmos melhores com as pessoas da nossa família. O que adianta a gente conquistar o mundo se nós não conseguimos nos relacionar com o marido, com a filha, com a mãe, com o avô, com o pai? Conosco mesmo. Não nos aceitamos. Às vezes tem pessoas que falam, eu sou tão chato que nem eu consigo me aceitar. Né? Eu vou contar uma historinha aqui para nós. Existia numa cidade, né, um homem que se chamava Malaquias. Esse Malaquias era o fera da cidade. A família tinha vergonha dele. Mas ele era egoísta, ele era medonho. Aquele Malaquias, olha, ele brigava com todo mundo. Batia, era egoísta, não aceitava perder, avarento. Parece que todos os defeitos vêm no Malaquias. Aí um dia o Malaquias foi num lago lavar o rosto. Aí olhando lá seu rosto refletido na água, ele percebeu as rugas, ele falou, nossa, eu estou envelhecendo. Aí quando ele saiu do lago, estava voltando para casa, ele pensou, já não sou mais tão jovem, estou ficando velho, eu não posso mais continuar assim. Sendo essa pessoa tão agressiva, tão violenta, está na hora de eu começar a minha capacidade de conviver com as pessoas. Eu preciso conversar com alguém para que ele me oriente, para que ele faça
O que eu posso fazer para mudar? E caminhando para casa, ele lembrou que lá no alto da colina, próximo da cidade onde ele morava, havia um guru que morava lá em cima. Ele disse, eu vou procurar esse guru para ver se ele pode me ajudar. Chegou na casa do guru, quando o guru viu ele até assustou, né? Porque até o guru tinha medo dele, outros caras eram chato mesmo. Então Malaquias disse, mestre, eu vim aqui pedir sua ajuda. O mestre meio que assim assustado disse, pois não, diga. Ele disse, mestre, eu preciso de encontrar o caminho do céu. Me ajude a encontrar esse caminho. Eu sou muito agressivo, eu sou muito violento, eu sou egoísta, eu sou vicioso, eu sou estúpido, sou ignorante. Eu não sei lidar com as pessoas, eu sou um bruto. E o mestre falou, venha cá, meu filho, sente, vamos conversar. Não se desespere, não se angustie tanto. Vamos fazer o seguinte, faça um propósito comigo. Vamos trabalhar só sua agressividade. Esqueça o resto. Porque quando você trabalhar isso, as outras vão diminuir. Não desista. Luta para combater sua agressividade. E ele perguntou, o senhor acha que eu sou capaz? E o mestre disse, lógico que é. E aí Malaquias, com essa informação, desceu a colinas. Anos mais tarde ele voltou. Mestre, eu consegui mudar, eu estou mais doce, eu já não agrido mais as pessoas. Estou melhor na minha convivência com os outros. Mas estou passando por um sério problema. Ninguém acredita em mim. Todo mundo diz que sou falso, que sou mentiroso. E que eu finjo que estou bem só para atacar as pessoas. E quando eu me faço de brando, é para feri-la pelas costas. Mestre, o que eu faço? Eu quero encontrar o caminho do céu. E o mestre novamente falou, tenha calma, meu filho. Não se fira com as calúnias, siga o seu caminho, viva de forma que ninguém possa acreditar no caluniador e não em você. Não receie, faça o que puder, exerça todo o amor que você puder. Malaquias voltou novamente. Anos mais tarde, Malaquias velhinho subiu novamente a colina, velho, doente, bateu a porta do mestre, que mais velho ainda veio atendê-lo e ele disse, mestre, eu mudei tanto, mas preciso da tua ajuda. Minha família agora me critica, diz que eu sou um banana, que eu sou um fraco, que as pessoas me agridem, que eu sou tolo, que eu estou errado, mestre. Aí o mestre falou, mestre, eu não quero perder o caminho para o céu, me ajude a encontrar o caminho para o céu. E o mestre disse, mantenha-se na rota, ame ele, perdoe todos os seus companheiros e siga. Malaquias desceu novamente a colina, mas já estava muito doente, não retornou mais, porque pouco tempo depois ele adoeceu fortemente e desencarnou. E quando Malaquias desencarnou, os mentores vieram buscar Malaquias no seu leito de morte e disseram a Malaquias, você encontrou o caminho do céu. E como você foi um homem bruto e rude e conseguiu se transformar ao longo dos anos, nós reservamos a você uma tarefa especial. E ele disse, qual é a tarefa? Resgatar as almas endurecidas que não conseguiram mudar. Porque como você mudou, Malaquias, você tem o dom de ser capaz de recolher esses espíritos. Então Malaquias, do outro lado da vida, ingressou-se num grupo de espíritos que descia nas furnas, para resgatar os espíritos endurecidos, colher nos braços e levar para as regiões de luz. Esse foi o mérito que Malaquias recebeu pela transformação moral que ele teve. Até que um dia Malaquias ouviu um gemido de alguém que chamava pelo nome. E Malaquias desceu, começou a recolher amigos e mais amigos, familiares, muito do que ele conhecia, outros que ele não conhecia, recolhendo para as regiões de luz. E nesse trabalho ele passou muito tempo, até que um dia ele ouviu um chamado especial. Começou a descer numa gruta escura, profunda. E quando chegou lá no fundo da gruta, ele encontrou alguém que lhe pedia ajuda, gemendo na escuridão. Malaquias chegou, ajoelhou, pegou o companheiro nos braços, trazendo para a luz, e quando percebeu os olhos que lhe pediam socorro, e os olhos que lhe pediam socorro dizia,
Ai, Malaquias, eu sou seu mestre. Por favor, Malaquias, me ajude a encontrar o caminho do céu. Como nós podemos ver, não adianta nós conhecermos o Evangelho como um ritual. Nós precisamos alimentar dele. Nós precisamos vivenciar o Evangelho. Nós precisamos praticar o Evangelho. Use o Evangelho não como um ritual, mas como um instrumento de transformação. Se você acha que não está conseguindo sozinho, busque ajuda fraterna, busque ajuda de um psicólogo, busque a ajuda que for necessária. Mas gaste todas as suas energias na sua transformação. Não fique estagnado no tempo. Olhe os outros como você gostaria que olhassem você. Tenha mais zelo com seus familiares mais íntimos. Às vezes nós queremos ganhar o mundo, ter projeções. Somos uma beleza no mundo para os amigos, para os colegas de trabalho, mas quando entramos dentro de casa parece que chegou o carrasco. E é isso que nós temos que inverter. Podemos até ser um carrasco, talvez, lá fora, mas dentro de casa nós temos que ser uma doçura. Nós temos que ser dentro do lar aquilo que nós falamos que nós somos e dentro de nós mesmos. Temos que reconhecer nossas fragilidades, nossas dificuldades, os nossos valores, combater as nossas más tendências, valorizar as nossas virtudes. Que esse ano seja um momento de reflexão, mas a reflexão verdadeira, de uma viagem. Viaje para dentro de vocês. Cada um entra dentro dos seus corações. Veja se você não está se tornando aquilo que está te magoando. Quais as ferramentas são necessárias para te ajudar nessa transformação íntima? Vamos refletir. Mestre amado Jesus, estamos encerrando mais um Evangelho de hoje, pedindo a sua bênção, pedindo ainda que estenda as suas mãos sobre as águas aqui postas, para que transforme essa simples água num bálsamo, num lenitivo para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas, né? Que possamos ser fortalecidos, pois sabemos que amparados nós estamos. Às vezes nós fechamos a porta para essa sintonia, mas com a nossa transformação íntima, com certeza estaremos abrindo essa porta nesse ano de 2020, que se inicia. Pedimos que orem pelos pais de família que estão desempregados, que não estão tendo a dignidade de dar o sustento aos seus lares, para os doentes nos leitos de hospitais, crianças, velhos, idosos, para os usuários de droga que perambulam no risco da loucura, nesse limiar de loucura, esse vício terrível que perpetua além do túmulo. Olhe pelos nossos irmãos desencarnados. Olhe por por toda a humanidade do planeta Terra, principalmente para os seus governantes, tanto nas esferas federais, estaduais, municipais. E que esse ano seja um ano de reflexão para nós. E que pegue na mão dos desencarnados e guie novamente para a luminosidade, como Malaquias fez, catando todos das cavernas, do submundo, da escuridão, conduzindo-os à luz novamente. Eu, em particular, desejo a cada um de vocês que orem mais, que meditem mais, que busquem todas as ferramentas necessárias para a sua transformação moral, que use toda a sua força, que gaste todos os seus esforços, até que você possa falar tranquilamente: eu fiz tudo o que era possível para a minha transformação. Eu usei todos os recursos necessários e hoje eu estou melhor do que ontem. Ache o seu caminho para o céu dentro da sua compreensão, mas não estagne, não pare. Seja constante a sua transformação.
Busque ser melhor do que ontem todos os dias. Compreenda a necessidade do outro, compreenda a dificuldade do outro. E que o seu ano seja um ano não isento de lutas, mas um ano de força, de sabedoria, de conhecimento, de superação, de fortalecimento da sua fé. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos agora, então, nos prepararmos para a nossa oração de encerramento, buscando antes respirar esse ar que está preparado. Vamos buscar nos sintonizar com a espiritualidade, darmos as mãos, nos unirmos para que a espiritualidade se faça presente entre nós. Vamos sentindo essa presença meiga, serena. Vamos acerenando os nossos corações, sentindo a sua paz, sentindo as energias boas do perdão, do amor. Como é bom estar em contato com esses irmãos elevados. Quanta paz nos envolve, né? Quanta luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.